Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Semana do IA. Olá, Lucas, como é que você está hoje? Olá, eu tô ótimo. Obrigado. E você? Muito bem também. Hoje a gente está com uma convidada aqui, a Joyce. Ela é profissional do RH e hoje a gente vai conversar sobre a aplicação de inteligência artificial na área. Então, Joyce, seja bem-vinda e pode se apresentar. Olá, Letícia. Olá, Lucas. Tudo bem? Gente, eu sou a Joyce, eu trabalho na DataSide e hoje estou como coordenadora da área de desenvolvimento de talentos na DataSide. Show de bola. Joyce, para contextualizar quem está ouvindo a gente, você pode falar um pouco sobre a área de RH e a importância? Sim. Bom, estou na área de RH há 10 anos, pelo menos, aí, trabalhando na área de desenvolvimento. E hoje eu vejo a área do RH como a principal entrada de profissionais dentro da empresa. Então, por que o RH é importante? Ele é responsável pela atração e desenvolvimento dos talentos, além de reter esses talentos, né? E traçar um plano de melhoria para a empresa, auxiliando na produtividade, nas tomadas de decisões em relação ao futuro dos profissionais. Legal. E dentro da área, você pode citar para a gente os principais desafios que o RH enfrenta? Bom, a gente começa desde a porta de entrada, né, selecionando os melhores candidatos. Então, dentro de uma leva muito grande, às vezes, de profissionais que muitas das vezes colocam informações nos currículos que às vezes não são verdades, um dos principais desafios inicia-se no início da seleção. Um outro desafio é no desenvolvimento dos talentos. Eu falo hoje da nossa realidade, por exemplo, a gente trabalha com profissionais de todo o Brasil. Então, desenvolver esses profissionais em diferentes tipos de localidades é um desafio que o RH hoje enfrenta também. Além, claro, né, de conciliar a produtividade deles com as tomadas de decisões das empresas. E agora, trazendo um pouco para o universo aí da IA, como vocês veem a IA como uma forma de impactar positivamente a área de recursos humanos? Bom, perfeito. Até um caso que a gente está fazendo hoje na DataSide é a questão de triagem de currículo, né? A gente recebe muito currículo, muito currículo mesmo, né? Tanto no nosso programa Acelera Jovem, quanto de pessoas pleno, júnior, sênior. E como a própria Joyce disse, né? Muitas vezes vem alguma informação ali que não é verdade, outras vezes vem informação até demais, né? Um currículo ali. Hoje o nosso currículo a gente pode dizer que é o LinkedIn, né? Então, a pessoa pode ali escrever o que ela quiser e cabe a gente a conseguir discernir isso do que a gente precisa, né? Muitas vezes as descrições são elaboradas, elas às vezes são muito curtas. Hoje, né, em específico, a gente usa algumas funcionalidades ali de GPT do chat GPT, na verdade, né? Justamente para conseguir diferenciar ali esse tipo de perfil e encontrar qual é o match perfeito para a vaga, né? Então, a pessoa precisa de um sênior de Databricks que tem experiência de mercado e já trabalhou com a AWS, por exemplo. A gente consegue, através de todos os perfis de LinkedIn que a gente tem hoje, passar por todos esses perfis e encontrar ali qual o melhor se encaixa, né, nessa Fazer uma vaga. peneira, né? Perfeito, uma peneira. Um pouco mais detalhada ali. Também dá para a gente citar uma outra tecnologia que a IA traz para a gente, é a parte de treinamento e desenvolvimento, né? Ela consegue nos trazer tipos de treinamentos personalizados para cada competência de um profissional. Então, por exemplo, se hoje eu quero desenvolver um profissional relacionado na área de comunicação, eu consigo, através da IA, trazer um plano, uma trilha de desenvolvimento, uma trilha de aprendizagem voltada para onde ele tem esse tipo de gap dentro das competências dele. Uma outra questão que a IA também pode nos auxiliar é a questão de análise de dados no People Analytics, que a gente consegue, através dela, reunir todas as informações que a gente tem dos nossos talentos, do desenvolvimento dos nossos talentos, e conseguir ter dados mais verídicos para a gente conseguir tomar uma decisão. Perfeito. Até com análise de turnover, né? A gente consegue ali com as características do profissional. Já passou por 10 empresas, nas últimas 10 empresas ele ficou 2 meses. Pô, a gente consegue ter, a partir desses dados, né, alguns insights ali sobre a probabilidade daquele cara ficar mais tempo do que 2 meses na nossa empresa, né? Então a gente consegue fazer essas análises também. E também questão de análise de satisfação, né? A gente roda aqui internamente
esses formulários, né? Perguntando pro pessoal, para eles passarem feedback e tudo mais. Só que, pô, hoje são 300 mais de 300, né, colaboradores. Então, para a gente conseguir analisar todas as respostas individualmente, né? A gente consegue, né? Mas para tomar uma ação, entender, aglomerar todas as respostas em uma única resposta em si, né? Que traz ali o teor dessas respostas, né? Tanto positivas quanto negativas. A gente consegue fazer isso com IA também, né? De estar analisando esses dados, estar definindo planos de ações ali. Então, a gente ganha bastante produtividade, né? Bastante coisa que antes demoravam, sei lá, dias, semanas pra gente fazer, agora a gente consegue fazer em questão de horas ali, minutos, né? E tomar uma ação mais imediata, né? Então a gente recebe uma avaliação ali, um comentário ali que seja mais negativo, cara, na hora a gente já fala, e aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Vamos conversar. Então a gente consegue estar auxiliando a RH nesse sentido também com o uso de IA, né? Legal. E também, acho que dentro dessa pesquisa de satisfação, dá para a gente selecionar campos que seja uma resposta anônima. Então, a pessoa também ela não se sente, sei lá, coagida ou como diz? Vai ficar com medo, né, de responder, fica com medo, né, de responder aquela pergunta e se sentir exposta. Então, a gente consegue trabalhar com dados mais verídicos, assim, mais sustentáveis, porque aí a pessoa não está interessada em responder para agradar alguém. Ela realmente pode responder mantendo o seu sigilo ali, mantendo o anonimato. Então, isso faz com que a gente tenha dados muito mais efetivos aí para ser trabalhado. É bem legal. Muito bom. E, então, a gente vê que a inteligência artificial e pessoas tem tudo a ver, sim, né? Tem uma relação e acaba que para alguns profissionais surge talvez uma tensão no sentido de, nossa, será que a gente vai ser substituído pela IA e tudo mais? E eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso, porque, ao meu ver, a inteligência artificial ela vem para melhorar o nosso trabalho, né? E, então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o que vocês acham. Bom, meu ponto de vista é bem otimista quanto a isso, né? Até uma referência que eu vejo com as pessoas fazendo com frequência, né? De quando tinha só vela e lampião e criar a lâmpada, quando surgiu o próprio Uber, né? Que é até um evento mais recente, né? Que os taxistas acharam que ia acabar tudo e não ia ter como mais trabalhar. A gente vê que não é bem assim, né? A gente continua vendo taxista, a gente continua vendo Uber. O cenário você usar a IA a seu favor, né? Hoje a gente vê ferramentas como o ChatGPT, por exemplo. Eu vi muita gente com medo, mas na realidade é uma ferramenta de produtividade, né? Você consegue escrever antes um e-mail ali longo que você teria que pensar horas para escrever ele, você consegue em alguns segundos ali pedir para escrever para você e só dar uns ajustes, né? É uma ferramenta, né? O outro cenário que eu vejo também é que muita gente pensa em IA como se fosse aqueles filmes, né? Exterminador, o Eu, Robô, né? Em que ela vai conseguir entrar ali na sua casa, fazer as coisas por você e você vai ficar só sentado o dia inteiro. Não é assim, né? Olhando para o cenário realista, para o cenário que a gente tem hoje de IA, as pessoas, normalmente, quando é implementada, né, uma solução de IA em uma empresa, as pessoas elas não são demitidas ou coisa do tipo, elas são realocadas, né, para fazer justamente algo mais produtivo. Às vezes a pessoa faz ali um trabalho que o trabalho dela o dia inteiro é acessar uma página do governo e extrair uma informação específica e salvar na planilha do Excel. Cara, para que você tem que fazer isso o dia inteiro? Você pode nem IA, isso entra nesse quesito, né? Seria mais uma automação. Você pode automatizar esse processo para você fazer coisas mais produtivas. Você pode investir seu tempo, né, ajudando a empresa a crescer mais com coisas que uma IA justamente não consegue fazer, né? Então, eu acho que vai muito disso, da gente conseguir identificar e se adaptar, né, justamente para conseguir fazer aquilo que IAs não conseguem, que justamente é a parte mais criativa e tudo mais. Pensar sempre que para a IA funcionar, ela precisa de um humano para dar o start, né? Então, você pode ser esse humano que vai dar justamente esse start, né? Dá para juntar, né? Dá para juntar os dois. Perfeito. E aí, igual o Lucas trouxe, né? Se eu utilizar o site GPT, por exemplo, eu vou ter o texto ali, mas eu ainda preciso fazer uma adaptação por conta do feeling, né? Por conta de você saber a situação que você está querendo trabalhar em cima daquele texto, em cima daquele produto que o site próprio criou. Então, a tecnologia da IA nunca vai substituir o papel fundamental do ser humano. Porque o ser humano, ele traz a emoção, ele traz o feeling, ele traz a intuição, ele traz a empatia de se colocar no lugar do outro. Coisas que, na lógica ali da IA, ela não vai conseguir levar isso adiante. E isso é o papel, por exemplo, do RH. Quando a gente fala de pessoas, né, da área de people, da área de pessoas, de recursos humanos,
a gente vai utilizar a IA para fazer aquilo que, vamos dizer assim, que é chato, né? Mexer com números, mexer com dados e deixar para o ser humano aquilo que o ser humano é capaz de fazer de melhor. Então, realmente, né? Ter o tato ali com o ser humano. Nós somos seres sociáveis. Então, por que não usar mais nosso tempo trabalhando o social do que trabalhando os dados, né? E deixar para a IA fazer isso. Então, dá muito para unir os dois tipos de tecnologia. E hoje, cada vez mais, as empresas que utilizam a IA ao seu favor saem na frente, com profissionais mais felizes, trabalhando na sua área, porque estão fazendo menos tarefas chatas, né, vamos dizer assim, menos tarefas que são repetitivas e trabalhando mais com a criatividade, mais com tarefas dinâmicas. E a nossa geração hoje é muito dinâmica. Então, a gente só está unindo os dois e deixando, acho que a oportunidade acontecer, né? E tudo que é novo assusta, mas quando a gente usa o novo ao nosso favor, a gente consegue sair na frente. Exatamente, estão alinhados, né? Exatamente. Eu vejo que essa nova realidade está muito alinhada com essa nova geração que já está no mercado de trabalho, né? E que realmente eu acredito que a IA chegou para trazer mais profissionais mais motivados, eu diria, né? Uhum. Vai evitar que façam atividades que os desmotivem. Eu vejo assim também. É saber usar, né? É saber usar. Como tudo, né? Como tudo. Saber usar. Acho que se a gente pega, por exemplo, a nossa geração de agora e a gente olhar para a geração do tempo que fazia tarefas repetitivas, Sim. Já não vai ser mais o mesmo perfil. A gente não aguentaria trabalhar tantas horas por dia fazendo o mesmo movimento. Então, é trazer mesmo a IA olhando para uma nova realidade, para uma nova geração. Tem tudo para dar certo. Perfeito, tem tudo para dar certo. Já está dando, né? Já está dando. Bom, gente, a gente chegou ao fim do nosso segundo episódio da Semana do IA. Joyce, muito obrigada por participar aqui com a gente, compartilhar conhecimento. Quando tiver, podem me chamar novamente, por favor. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço também pelo E convite. até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.